Milionário ficou chocado quando foi cobrar o aluguel atrasado e viu uma garota negra costurando exausta. Richard Coleman nunca esperava encontrar aquela cena quando bateu na porta para cobrar o aluguel atrasado. Uma garota negra de não mais de 10 anos estava curvada sobre uma velha máquina de costura, seus pequenos dedos cobertos por bandagens improvisadas, seu rosto marcado pela exaustão. Quando ela olhou para cima, havia uma dignidade silenciosa que o desarmou completamente. Minha mãe está dormindo, ela disse em voz baixa, mas firme. Posso te ajudar com alguma coisa? O apartamento era pequeno, mal iluminado com um ar pesado de um lugar que guarda muitas histórias no canto da sala. Pilhas organizadas de tecidos coloridos eram a única coisa que adicionava vibração ao ambiente cinza. Richard, em seu terno italiano, sob medida, de repente se sentiu deslocado como um intruso em território sagrado. Estou aqui por causa do aluguel, ele disse, ajustando sua gravata, em um gesto automático. Você está 2 semanas atrasada. A garota não se intimidou. Ela calmamente colocou a agulha de lado, caminhou até uma caixa de madeira e tirou um envelope amassado. É só metade, ela explicou. O resto virá quando eu terminar esses vestidos. Richard pegou o envelope e contou as notas gastas, sentindo uma mistura de constrangimento e curiosidade, como uma criança dessa idade podia falar tão maduramente sobre pagamentos, porque ela estava trabalhando em vez de estar na escola e onde estavam os adultos responsáveis naquele momento, um violento ataque de tosse veio do quarto. A garota não ficou alarmada. Ela apenas olhou para cima brevemente, como se estivesse ouvindo um som familiar. Minha mãe está doente? Ela explicou simplesmente. Eu tenho que terminar este trabalho até amanhã. A senhora Patterson paga bem e sempre envia mais clientes. Richard não respondeu. Ele estava absorvendo a cena. As pequenas mãos marcadas pelo trabalho, os olhos cansados, mas determinados à pilha de roupas meticulosamente costuradas. Ele cresceu em mansões, frequentou escolas particulares, herdou um império imobiliário. O contraste entre suas experiências de vida era como universos paralelos que nunca deveriam ter se cruzado. Qual é seu nome? Ele finalmente perguntou. Zoe. Ela respondeu voltando para a máquina Zoe Williams. Enquanto saía daquele apartamento, Richard sentiu algo incomum, um desconforto que ele não conseguia nomear. Ele estava acostumado a ver suas propriedades como números em planilhas, não como lares para pessoas reais. Enfrentando lutas diárias em seu Tesla brilhante, ele observava o bairro degradado pela janela. Este prédio era apenas um dos muitos em seu portfólio, comprados como um investimento em uma área promissora, um termo que seus parceiros usavam para descrever comunidades de negros e imigrantes que logo seriam expulsos pela gentrificação 2 dias depois. Uma ligação inesperada interrompeu sua reunião com investidores. Sr. Coleman, aqui é o Mercy Hospital. Estamos ligando para falar sobre uma paciente. Elaine Williams, você foi listada como contato de emergência pela filha dela. Ele não se lembrava de ter dado o número a ela, mas algo no sobrenome o fez sair da sala de conferências. Imediatamente, na recepção do hospital, ele encontrou Zoe sentada sozinha. A mesma expressão de dignidade silenciosa, mas agora com os olhos vermelhos de tanto chorar em segredo. Eles não me deixam vê-la, Zoe disse sem se apresentar. Eles dizem que sou muito jovem para ficar sozinha no quarto e que preciso de um adulto responsável. Dei seu número a eles porque você é dona da nossa casa. A simplicidade daquela lógica infantil o atingiu duramente. Zoe, o proprietário, era a figura de autoridade mais próxima que ela poderia chamar em uma emergência. O que isso dizia sobre a vida dessa garota? Enquanto esperavam, Richard aprendeu mais. Elaine Williams era costureira e trabalhava em casa desde que sua doença piorou. Zoe aprendeu a costurar observando a mãe e agora assumia os trabalhos que não conseguia concluir aos 11 anos. Ela administrava os pagamentos, negociava os prazos e cuidava da casa.
O que Richard ainda não sabia era que esse encontro transformaria sua vida de maneiras que ele nunca poderia ter previsto. Ele não tinha ideia de que atrás daquela porta do hospital uma revelação o aguardava, uma que conectava seu passado privilegiado ao presente dessa garota de uma forma que ninguém nesta cidade poderia ter suspeitado. Se essa história de coragem, sacrifício e redenção tocou seu coração, certifique-se de se inscrever para descobrir como um encontro aparentemente casual estava prestes a revelar segredos guardados por décadas e que mudaram para sempre a vida de um homem que pensava que dinheiro era a única medida de valor no mundo. Dentro do Mercy Hospital, Richard seguiu Zoe até a UTI. Uma enfermeira de olhar severo os parou. "Somente família imediata", disse ela, olhando Richard desconfiada em seu terno caro. "Ele é meu tio." Zoe mentiu sem hesitar. A enfermeira olhou de um para o outro, claramente duvidando do parentesco entre o executivo branco e a garota negra, mas cedeu. Elaine Williams estava conectada a tubos e monitores. Seu corpo frágil quase desaparecia sob os lençóis do hospital. Pneumonia complicada por tuberculose. Dr. Carson explicou. "A senhora Williams precisa de hospitalização prolongada." "Quanto tempo?" Richard perguntou. "Pelo menos 3 semanas e depois atendimento domiciliar." Na privacidade do corredor, Zoe finalmente desabou. "Eles vão me levar embora." "Quem?" "Serviços sociais. Se minha mãe ficar aqui mais de 3 dias, eles vão descobrir que estou sozinha. Isso já aconteceu antes de quase me colocarem em um abrigo." Nesse momento, uma mulher negra de meia-idade com um distintivo de assistente social se aproximou de Zoe Williams. "Sou Diana Morris, dos Serviços de Proteção à Criança. Precisamos conversar sobre seus arranjos temporários." O pânico passou pelo rosto da garota. Richard percebeu que ela estava prestes a fugir. "Ela está sob minha supervisão", ele disse, surpreendendo-se. "Sou Richard Coleman, o proprietário do imóvel onde você mora. Estou cuidando dela temporariamente a pedido da mãe dela." Diana olhou para ele com ceticismo. "Você tem alguma documentação para provar isso?" "Eu posso providenciar isso. Tenho um advogado que pode preparar tudo hoje." Nos dias seguintes, Richard mergulhou em um mundo que era estranho para ele. Seu advogado Martin Goldstein achou que ele estava louco quando explicou que queria ficar com a custódia temporária. "Richard, você não tem experiência com crianças. Os serviços sociais nunca vão aprovar." "Então faça com que eles aprovem", ele respondeu secamente. "Essa garota não vai para um abrigo." Enquanto o processo judicial estava em andamento, Richard levou Zoe para sua luxuosa cobertura. A garota andava como se tivesse medo de quebrar alguma coisa só de olhar. "Você pode escolher qualquer quarto que quiser", ele disse. "Prefiro ficar perto da minha mãe", ela respondeu. "Posso dormir no hospital." "Isso não é permitido, Zoe, e você precisa descansar. Tenho trabalho a fazer. A senhora Patterson me pagou adiantado." Richard olhou para suas pequenas mãos calejadas. "Não precisamos desse dinheiro agora." "Preciso", ela respondeu intensamente. "É minha responsabilidade." No dia seguinte, eles se encontraram com uma assistente social no escritório de Martin, Sr. Coleman. "É incomum que um homem solteiro, sem laços familiares, peça a custódia de uma menina", disse Diana. "Estou apenas ajudando uma inquilina. A alternativa é um sistema que a separará de sua mãe. Precisamos avaliar se isso é apropriado." Diana olhou para Zoe, que permaneceu em silêncio, mas alerta. "O que você acha, Zoe? Você prefere ficar com o Sr. Coleman ou ir para um lar adotivo?" "O Sr. Coleman me deixa trabalhar", ela respondeu sinceramente. "Em lares adotivos, eles não deixam e se eu não trabalhar, perdemos nosso apartamento." Na saída, Diana puxou Richard de lado. "Estou de olho em você, Sr. Coleman. Se eu encontrar algo suspeito, tomarei medidas imediatas." O que ninguém percebeu foi Victoria Reynolds, os observando de seu carro estacionado.
Victoria, a diretora do conselho da Coleman Estates, era conhecida por sua natureza intransigente. Quando Richard se juntou ao conselho alguns anos antes, ela o via como uma ameaça ao seu controle, agora fotografando discretamente a cena. Ela sorriu. Enquanto isso, nos dias que se seguiram, Richard descobriu algo intrigante nos documentos do prédio. Seu aluguel não aumentou em 5 anos, ele comentou. Todas as outras propriedades na área foram ajustadas. Minha mãe disse que tinha um acordo com o proprietário anterior, Zoe explicou. Ela consertou as roupas dele de graça. E agora você está tomando o lugar dela. Richard afirmou, conectando os pontos. No escritório da Coleman Estates, Victoria apresentou sua descoberta. Richard está abrigando uma criança negra sem parentes comprovados. A imprensa teria um dia de campo com isso. O que você está sugerindo? Perguntou um dos membros desconfortáveis. Eu sugiro que Richard está demonstrando instabilidade emocional, colocando a reputação da empresa em risco. Ela respondeu friamente. E proponho que consideremos ações para proteger nossos interesses. O que Victoria não sabia era que, enquanto planejava usar Zoe contra Richard, a garota já estava tecendo sua própria rede de segurança entre pontos de costura e visitas ao hospital. Ela observava, ouvia e armazenava cada pedaço de informação, das conversas telefônicas de Richard aos documentos que ele distraidamente deixava sobre a mesa em seu caderno escolar entre as aulas de matemática. Um registro meticuloso cresceu e, em algum lugar naquele emaranhado de fios invisíveis estava a verdade sobre o porquê de todos os apartamentos na cidade. Sua mãe insistira que aquele prédio em particular pertencesse aos Colemans, uma verdade que mudaria para sempre o equilíbrio de poder naquela família de elite. Uma semana havia se passado quando Richard recebeu o telefonema inesperado. Victoria Reynolds solicitou sua presença imediata na sede da Coleman Estates para uma reunião extraordinária do conselho. O tom gélido de sua secretária sugeriu que não era uma convocação amigável. Eles vão tentar tirar você daqui, alertou Martin, seu advogado, quando Richard o consultou. Victoria tem desenterrado informações sobre você e a garota. Minhas fontes dizem que ela vai usar isso para questionar sua capacidade mental. Enquanto isso, no hospital, a condição de Elaine Williams havia se estabilizado, mas ela permanecia, semiconsciente, incapaz de responder às perguntas que se acumulavam. No apartamento de Richard, Zoe trabalhava furiosamente em sua máquina de costura, mas não eram vestidos que ela estava produzindo, eram peças de um quebra-cabeça muito maior. Você realmente vai enfrentá-los? Zoe perguntou, olhando para cima do seu trabalho enquanto Richard se preparava para a reunião. Eu tenho que ir, é minha empresa também. Então pegue isso. Ela entregou a ele seu caderno escolar, página 27. Richard abriu o caderno e congelou. Eles eram recortes de jornais meticulosamente organizados, cópias de documentos e notas precisas com datas e nomes no centro da página. Um recorte amarelado mostrava uma foto de seu próprio pai, William Coleman, de pé ao lado de um grupo de trabalhadores, entre eles, uma jovem Elaine Williams. Onde você conseguiu isso? Minha mãe guardava numa caixa. Ela trabalhava no primeiro prédio da Coleman Estates, costurando uniformes para os funcionários. Seu pai prometeu a todos uma parte dos lucros, mas então... Zoe deixou a frase. Inacabada, seu olhar intenso dizendo o resto, Richard vagamente se lembrou de uma velha controvérsia, algo que seu pai havia enterrado sob camadas de acordos de confidencialidade. Dezenas de funcionários dos primeiros dias da empresa, a maioria negros, foram demitidos sem a compensação prometida quando a empresa decolou. Há mais, Zoe continuou virando a página. Victoria era a diretora jurídica na época. Ela foi quem redigiu os contratos falsos para que ninguém pudesse reclamar quando... Richard entrou na sala de reuniões com paredes de vidro no 4º andar. Os 9 membros do conselho já estavam sentados. Victoria, impecável em seu terno cinza,
sorriu com a confiança de alguém que tem todas as cartas. Senhores, ela começou. Convoquei esta reunião porque um problema sério compromete a imagem da Coleman Estates. Ela projetou na tela as fotos de Richard com Zoe saindo dos serviços sociais. Richard Coleman abrigou ilegalmente uma menor negra com nenhuma conexão familiar, colocando nossa empresa em risco de escândalo. Murmúrios ecoaram pela mesa. Victoria continuou, sua voz pingando com falsa preocupação. Proponho uma licença temporária enquanto avaliamos suas habilidades de liderança. Richard permaneceu em silêncio, enquanto os membros do conselho trocavam olhares desconfortáveis. Quando Victoria terminou, ele simplesmente abriu seu laptop e o conectou ao projetor. Antes de votarem, gostaria de apresentar alguns documentos que acabaram de chegar ao meu conhecimento. O contrato original assinado por seu pai apareceu na tela, prometendo opções de ações para os primeiros 50 funcionários da empresa, com a assinatura de Elaine Williams, claramente visível ao lado. Estava o documento alterado que havia substituído o original com a assinatura de Victoria, autorizando a mudança. Esses documentos mostram como Victoria Reynolds orquestrou pessoalmente a fraude que roubou dezenas de famílias negras de suas ações legítimas em nossa empresa. Richard se virou para Victoria, cujo rosto havia empalidecido. Ações que com juros compostos valeriam aproximadamente 25 milhões de dólares hoje. Victoria se levantou abruptamente. Isso é ridículo. Documentos falsificados por uma criança. Estes são os originais dos arquivos do meu pai. Richard interrompeu. Que descobri graças a Zoe Williams, a filha de uma das pessoas que você ajudou a fraudar. O choque percorreu a sala. Um dos conselheiros seniores tirou os óculos e esfregou os olhos. Sr. Peterson? Richard perguntou. Você se lembra daquela vez, não é? Você trabalhou com meu pai quando tudo aconteceu? O homem assentiu lentamente. Eu me lembro dos rumores, mas William nos garantiu que todos foram devidamente compensados. Uma mentira perpetuada por Victoria. Richard respondeu, então projetou e-mails salvos por seu pai. Conversas entre Victoria e William Coleman, discutindo como encobrir a fraude que eles cometeram contra funcionários negros. Victoria pegou seu celular, mas Martin, que havia entrado silenciosamente na sala, interveio. Não se preocupe, Sra. Reynolds. Já enviamos cópias desses documentos para o Departamento de Justiça, a Comissão de Valores Mobiliários e os principais veículos de notícias. Sugiro que guarde suas ligações para seu advogado criminal. Pela primeira vez, Victoria Reynolds, a mulher que construiu sua carreira nas costas de pessoas como Elaine Williams, parecia vulnerável. Seu império de mentiras estava desmoronando enquanto seus conselheiros exigiam sua renúncia imediata. No dia seguinte, os jornais publicaram as manchetes. Escândalo na Coleman Estates, décadas de discriminação racial expostas. As ações da empresa despencaram 30% nas primeiras horas de negociação, enquanto Victoria enfrentava investigações federais. Richard retornou ao hospital, onde Elaine Williams havia acordado. Ao lado de sua cama, Zoe sorriu pela primeira vez desde que ele a conhecera. Minha mãe sempre dizia que a verdade encontra seu caminho, disse a garota, segurando a mão frágil de Elaine, mesmo que leve uma geração. O que ninguém poderia imaginar era que este era apenas o começo de uma transformação ainda maior. Enquanto Elaine estava deitada em sua cama de hospital, olhando para Richard e sua filha lado a lado, um segredo ainda mais profundo pairava entre eles. Um segredo que redefiniria não apenas a empresa, mas a própria identidade de todos os envolvidos. 3. Meses após o escândalo, o nome Coleman passou a representar algo completamente diferente em Boston. A sede da Coleman Estates foi transformada com uma nova placa na entrada. Coleman & Williams Holdings, uma mudança que simbolizava mais do que apenas uma parceria comercial. Richard fez o impensável após confirmar
por meio de testes de DNA, o que seu coração já sabia. Ele anunciou oficialmente em uma coletiva de imprensa: Zoe Williams é minha filha biológica. A história da minha família foi construída sobre o roubo sistemático do trabalho e da dignidade dos negros, declarou ele com Zoe e uma Elaine ainda em recuperação ao seu lado. Não posso mudar o passado, mas posso reescrever o futuro. O Fundo de Reparação Coleman, estabelecido com 40% das ações da empresa, iniciou o processo de indenização aos ex-funcionários e suas famílias pelos 23 que já haviam falecido, incluindo alguns sem herdeiros conhecidos. O dinheiro foi direcionado para bolsas de estudo para jovens negros em comunidades carentes. Na nova sala de reuniões, onde antes apenas homens brancos decidiam o destino de propriedades em bairros predominantemente negros, representantes das próprias comunidades agora tinham poder real de decisão sobre investimentos e desenvolvimento. Victoria Reynolds, por outro lado, enfrentou múltiplas acusações federais. Seu império de mentiras, construído ao longo de décadas, ruiu em questão de semanas. As evidências eram irrefutáveis. Entre depoimentos de ex-funcionários e documentos internos, o Departamento de Justiça construiu um caso devastador. Foi a menina, Victoria murmurou em conversas privadas com seus advogados. Como uma criança descobriu o que os advogados corporativos esconderam por décadas? A resposta era mais simples do que ela imaginava. Elaine Williams fora muito mais do que uma costureira. Como secretária assistente nos primeiros anos da empresa, ela tinha acesso a documentos que outros funcionários jamais veriam. Percebendo a fraude que estava sendo orquestrada, ela começou a guardar cópias por anos. Ela manteve essas evidências escondidas, esperando o momento certo. Eu sabia que um dia Richard voltaria para nossas vidas, Elaine explicou a Zoe enquanto se recuperava em casa. Não por mim, mas por você. Então guardei tudo que pudesse provar quem ele realmente era, o bom e o ruim, na antiga sala de costura. Agora convertida em escritório para Zoe, pai e filha tiveram longas e, às vezes, desconfortáveis conversas sobre privilégio, sobre raça, sobre um sistema que permitia que uma criança negra trabalhasse em condições que nenhuma criança branca jamais teria permissão de suportar. A verdadeira vergonha não é você ter aparecido para cobrar o aluguel, disse Zoe certa tarde, enquanto mostrava a Richard seu novo projeto escolar. É que você nunca tinha notado antes. O projeto Pontos que Conectam transformou o antigo prédio onde moravam em uma escola de artes e ofícios com ênfase em costura, design e empreendedorismo para jovens de comunidades marginalizadas. A primeira turma, composta por 30 meninas, foi orientada por Zoe, que aos 12 anos já ensinava técnicas que muitos profissionais desconheciam. 6 meses após o colapso do antigo Coleman Estates, Victoria Reynolds foi condenada a 9 anos de prisão por fraude, falsificação e obstrução da justiça. No mesmo dia, o projeto de reurbanização da nova empresa foi aprovado pela Câmara Municipal. Um plano que renovaria bairros sem desalojar os moradores originais, com garantias contratuais de acessibilidade para famílias de baixa renda. Algumas pessoas levam a vida inteira para aprender o que eu aprendi em 6 meses, refletiu Richard durante uma entrevista. Riqueza sem propósito é apenas acumulação vazia. Privilégio sem responsabilidade é uma forma de violência silenciosa. Nova casa da família, Elaine finalmente recuperava as forças. As mãos que haviam trabalhado incansavelmente por anos, agora comandavam uma equipe de costureiras na criação de uma linha de uniformes escolares que seriam doados a escolas públicas da região. Numa tarde de outono, enquanto Zoe ajustava um vestido novo para a mãe, Richard entrou na sala com uma caixa velha. Encontrei isso nos arquivos do meu pai, disse ele, abrindo-a cuidadosamente. Dentro, havia dezenas de desenhos de uniformes e roupas corporativas, todos assinados por Elaine Williams e datados de 20 anos atrás.
Desenhos que a empresa havia usado sem nunca lhe dar os devidos créditos ou compensá-la adequadamente. Ele sabia o tempo todo que você era a verdadeira criadora, disse Richard, com a voz embargada, e mesmo assim permitiu que Victoria executasse aquele plano. Elaine pegou um dos esboços e passou os dedos pelo papel amarelado. Eu nunca desenhei por dinheiro ou reconhecimento. Desenhei porque era o que eu amava fazer. É por isso que seus designs eram tão bons, respondeu Zoe, orgulhosa. É por isso que os meus também são. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, 3 gerações, unidas pelo sangue, separadas pelo privilégio e finalmente reconectadas pela justiça, planejaram um futuro onde o mérito e a oportunidade não seriam determinados pela cor da pele ou pelo código postal de nascimento. Um homem que descobriu que sua verdadeira herança não estava nos imóveis que possuía, mas na filha que ele quase não conhecia. Uma mulher cujo talento foi roubado, mas cuja dignidade permaneceu intacta. E uma garota que, com agulha e linha, costurou não apenas vestidos, mas uma ponte entre mundos que pareciam para sempre separados.